Eu convido você nessa noite a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 18. Nós iremos ler do verso 31 ao verso 33. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, do verso 31 ao verso 33. Não precisa se colocar de pé, sentados mesmos. Me parece que chegaram ali mais alguns visitantes. Que Deus em Cristo abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Tem 3 pessoas ali que nos visitam, lá no segundo banco de trás para frente. Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, verso 31 ao verso 33, que nos diz assim: Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: Eis que subiremos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo o que está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a sua vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Amém? Eterno Deus, Pai de infinita graça, Deus de suprema bondade, mais uma vez, Senhor, te louvamos e agradecemos pela tua palavra que nós lemos. Pedimos, Senhor, a tua orientação, pedimos a tua iluminação, para que nós venhamos, Senhor, compreender aquilo que o Senhor Deus tem para nós nessa noite. Que a tua palavra, que é rica, ó Deus, e eficaz, como ela mesma se diz, que ela venha, Senhor, iluminar os nossos passos, para que compreendamos, ó Deus, a essência do teu Evangelho, e que venhamos, ó Deus, servir ao Senhor em santidade e amor, em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, a mensagem de hoje, ela tem por título Jerusalém, lugar de morte e ressurreição. Por que nós tomamos esse título, Jerusalém, lugar de morte e ressurreição? Exatamente porque Jerusalém atualmente é uma das cidades que mais recebem pessoas no mundo com seu turismo religioso. Adeptos das 3 maiores religiões do mundo hoje visitam Jerusalém: judeus, cristãos e muçulmanos. Foi, meus irmãos, dentro da cultura judaica cristã, exatamente na cidade de Jerusalém, aonde Deus determinou com que o rei Salomão construísse o templo que ele havia negado ao seu pai Davi, porque Davi tinha as suas mãos sujas de sangue. E este templo, meus irmãos, que foi construído por Salomão, ele substituiu o tabernáculo da cidade de Siló. Foi exatamente em Jerusalém, neste templo construído naquela cidade, que os judeus se reuniam, que Israel se reunia para oferecer a Deus os seus sacrifícios. Aquela cidade tinha uma importância muito grande para aquele povo. Foi exatamente em Jerusalém, essa cidade de Jerusalém, que se tornou a capital do Reino do Sul. Após a morte de Salomão, os reinos do norte e do sul se dividiram, e Jerusalém tornou-se capital da tribo de Judá.
unificada ali a tribo de Benjamim também. Foi em Jerusalém, meus irmãos, que o templo, ele foi reconstruído depois do cativeiro babilônico, quando o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói toda a cidade, destrói o templo e leva o povo cativo para a Babilônia. 70 anos depois, esse povo retorna para casa e Deus permite com que aquele templo na cidade de Jerusalém fosse reconstruída. Entretanto, meus irmãos, também foi na cidade de Jerusalém, aonde José com sua família visitou a cidade exatamente para comemorar as festas anuais. Era costume de Israel com que anualmente as famílias peregrinassem para a cidade de Jerusalém para ali adorar ao Senhor. E foi nesse episódio que Jesus simplesmente desapareceu do meio dos seus familiares com 12 anos de idade, e quando eles retornam desesperados, encontram Jesus no templo de Jerusalém, conversando com os principais mestres e doutores daquele local. Segundo os evangelhos sinóticos, ou seja, segundo o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, os 3 primeiros evangelhos, que são aqueles evangelhos mais similares, foi exatamente no caminho de Jerusalém, aonde Jesus, ele revelou aos seus discípulos, aonde Jesus revelou aos seus apóstolos, o plano que Deus traçou, para que os pecados dos homens fossem perdoados. Crer no Senhor Jesus, não simplesmente como um carpinteiro, mas crer em Jesus como um filho de Deus. Arrepender-se dos seus maus atos, dos seus maus caminhos, do seu mau comportamento. A Bíblia chama essa expressão de pecado. É o suficiente para que nós venhamos alcançar o perdão de Deus. Foi exatamente em Jerusalém, onde as profecias que foram expressas no Antigo Testamento, elas se cumpriram. O verso 31 que nós lemos nos diz assim: Jesus chamou os 12 à parte e disse: estamos subindo para Jerusalém, onde tudo aquilo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem há de se cumprir. Então Jesus já tinha vivenciado o seu ministério ali com os seus discípulos, já tinha passado pelas cidades em torno da capital, Jerusalém. Jesus já havia feito muitos milagres, Jesus já havia feito muitas maravilhas, Jesus já havia ensinado o Evangelho, já tinha anunciado as boas novas de salvação para muitas pessoas, até o momento em que ele decide ir para a cidade de Jerusalém com os seus discípulos. Jesus não revelou, meus irmãos, o plano de Deus para qualquer pessoa, não. Jesus revelou os planos que Deus havia traçado para os seus discípulos, para os apóstolos, para aqueles que estavam mais próximos a Jesus, mais íntimos, aqueles que Jesus sabia que iria naqueles últimos momentos, naqueles últimos dias da semana, compartilhar os momentos de dores que ele iria sofrer. Nós já falamos aqui várias vezes, o Sermão do Monte é um grande exemplo, de que Jesus não compartilhava tudo com todas as pessoas. Havia uma grande multidão que seguia Jesus por causa do pão que perecia. Havia uma grande multidão que seguia Jesus por interesse, por aquilo que Jesus poderia proporcionar para elas. Essas pessoas, Jesus se afastava. Jesus supria suas necessidades, mas a essência do Evangelho só era revelado àqueles que estavam mais próximos. Aqueles que compreendiam, não por uma forma completa, mas que começavam a compreender quem de fato Jesus era. Os seus discípulos. Pastor,
Os apóstolos e discípulos tinham plena consciência de quem de fato Jesus era, sabia quais eram as suas intenções? Não, esse texto que nós estamos lendo aqui é uma prova disso. Eles não sabiam. Quando Jesus começa a anunciar a sua morte, os discípulos ficaram com medo. Mas esses discípulos, eles tinham consciência de que essa revelação do próprio Deus estava se apresentando a eles a cada momento. Observa quando Jesus estava junto com os seus discípulos e ele pergunta assim: quem dizem as pessoas serem o Filho do Homem? E então começam a responder. Alguns dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Elias, havia uma profecia que dizia que Elias iria retornar. Mas essa profecia que apontava Elias como alguém que retornaria, não era o próprio Elias, mas era um outro profeta com o mesmo espírito de autoridade do profeta Elias. João Batista se levanta e anuncia Jesus. Jeremias, havia uma crença na época de que Jeremias, por ser profeta, mas também ser da linhagem de Levi, ele tinha acesso à arca. Havia uma crença na época que Deus, ele teria revelado ao profeta Jeremias da invasão do rei Nabucodonosor, da destruição do templo. Então Jeremias, por ser também da linhagem de Levi, ele teria recolhido a arca e alguns elementos do templo e escondido. Então, acreditava-se que Jeremias retornaria para restituir a Israel a arca da aliança. Havia essa crença dentro do povo judeu. Então as pessoas que ouviam falar de Jesus, as pessoas que viam os milagres sendo praticados por Jesus, apontavam a Jesus como Elias ou Jeremias ou algum dos outros profetas. E aí Jesus olha para os seus discípulos, aqueles que estavam lado a lado com ele, e pergunta: e vocês? O que é que vocês dizem ser o Filho do Homem? E então Pedro se levanta e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, meus irmãos, os discípulos, aqueles que estavam próximos, já tinham noção de quem de fato Jesus era, ainda que essa compreensão não fosse 100% clara. Jesus disse em Jerusalém que as profecias que falavam ao seu respeito, a respeito do sofrimento do Messias, seriam cumpridas. Mas que profecias são essas, pastor? A primeira profecia, meus irmãos, eu separei aqui algumas, ela se encontra em Zacarias, capítulo 11, verso 11 e verso 12, que nos diz assim: assim acabou a minha aliança com elas. O rebanho aflito me observava e entendeu que o Senhor falava por meio das minhas ações. E então eu lhes disse: se queres, paguem o meu salário, mas se não querem, não me paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Zacarias profetizou que haveria entre eles um traidor que venderia Jesus por 30 moedas de prata. A segunda profecia, e essa é uma das mais conhecidas, se encontra em Isaías capítulo 53, verso 3 ao verso 5, depois o verso 7 ao verso 9, na verdade todo o capítulo de 53 de Isaías vai nos trazer essa profecia, mas eu selecionei alguns versos que nos diz assim: ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, demos as costas para ele, e desviamos o olhar, e ele foi desprezado, e não nos importamos com isso. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensávamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu castigo para que fôssemos restaurados, ele recebeu açoites para que fôssemos curados.
ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Condenado injustamente, ele foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, da sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça, mas jamais havia enganado alguém. Ainda assim, ele foi sepultado como criminoso e colocado no túmulo de um rico. Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Ou seja, uma outra profecia que falava a seu respeito. A terceira profecia que eu selecionei aqui, que falava a respeito das dores do Messias, se encontra no livro de Salmo, de número 22, o verso 1, o verso 16 e o verso 18. Diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? Palavras ditas pelo próprio Jesus. Meu Deus, por que me desamparaste ou por que me abandonaste? Por que estás tão distante? Os meus gemidos por socorro. Os meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cercam. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Eu posso contar todos os meus ossos. Os inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem as minhas roupas entre si e lançam sortes sobre as minhas vestes. Interessante, meus irmãos, que tudo isso foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Então nós entendemos que os profetas foram homens, ou seja, verdadeiros homens usados por Deus para anunciar o terrível sofrimento e a terrível morte do Filho do próprio Deus. E então foi exatamente no caminho de Jerusalém, aonde Jesus anuncia aos seus discípulos que todas essas profecias se tornariam reais, que todas essas perseguições de fato iriam acontecer com ele. E o texto diz que os discípulos ficaram assustados. Jerusalém foi o local aonde Jesus Cristo foi morto. Verso 31, verso 32, parte A, nos diz assim: ele será entregue aos gentios, e zombarão dele, e o insultarão, e cuspirão nele. Eles o açoitarão e o matarão. Jesus estava falando a respeito de si próprio. Imagina Jesus subindo a caminho de Jerusalém, chama os seus discípulos e diz assim: olha só, preciso preparar vocês para uma realidade que nós iremos enfrentar daqui para frente. Ao chegarmos em Jerusalém, eu, Filho do Homem, essa era um título utilizado por Jesus, eu, o Filho do Homem, o Messias, serei entregue na mão dos homens para ser massacrado. Serei entregue na mão dos homens, e esses homens irão zombar de mim. Esses homens irão me chicotear, esses homens irão me cuspir. E no final de tudo, esses homens tirarão a minha vida. Jesus, meus irmãos, já havia enfrentado em Jerusalém, após a sua entrada, obviamente, esse momento com os discípulos já havia acontecido, e Jesus já havia entrado na cidade de Jerusalém, e ali em Jerusalém, Jesus viveu alguns embates com os fariseus. Um dos primeiros embates que Jesus protagonizou com os fariseus foi a purificação do templo. Quando Jesus percebe que havia ali no templo um comércio, e esse comércio, meus irmãos, deixa eu explicar para você o que é que acontecia lá no templo de Jerusalém. As pessoas traziam os bezerros para serem sacrificados. Aqueles que vinham de cidades distantes, eles poderiam comprar os bezerros no próprio templo. Não tinha como você vir de uma cidade distante e trazer ali o seu sacrifício. Então você levava em dinheiro, e ao chegar no templo você comprava
o seu bezerro ou o seu pombo, a sua ave, para fazer o sacrifício. Só que o que acontecia? Aqueles que levavam seus bezerros para serem sacrificados, os sacerdotes pegavam esses bezerros, davam uma volta e vendiam para aqueles que estavam chegando. Não era isso, irmão Ari? E quando Jesus entra e vê os cambistas vendendo aquilo, é exatamente esse cenário que Jesus encontra. Não é a venda no templo, meus irmãos, não é isso. Mas havia ali uma ação completamente terrível, uma ação completamente suja por parte daqueles cambistas, que lucravam exatamente com algo que não lhes pertencia. E Jesus, quando vê isso, ele promove aquele embate com aquelas pessoas. Obviamente isso já inicia o processo de fúria daqueles homens para com Jesus. Era exatamente nesse próprio templo onde Jesus estava ensinando o Evangelho e muitas vezes combatia o ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Foi exatamente neste templo que Jesus ele foi interpelado pelos fariseus quando lhe trouxeram a mulher que foi pega em adultério. E Jesus, divinamente, sai daquela situação dizendo para aqueles homens: olha, vocês querem que essa mulher seja apedrejada por ela ter cometido pecado. Tudo bem, conforme a lei de Moisés, de fato, ela precisa ser apedrejada. Mas se você não tiver pecado, atira a primeira pedra. E o texto diz que aqueles homens vão saindo um por um, mas certamente eles não estavam satisfeitos com aquilo que Jesus havia dito. Foi exatamente nesse período onde Jesus censurou os escribas. E aí nós temos, meus irmãos, um ponto ali, um momento em que é crucial para que a fúria desse povo se levantasse contra Jesus. Sem falar porque Jesus também já trazia um histórico de curar no sábado. Mas em determinado momento Jesus estava com os discípulos em volta do templo. E Jesus olha para aquela estrutura e diz: está vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que tudo isso seja derrubado. Mas em 3 dias eu reedificarei. É claro que Jesus não estava falando da estrutura do templo. Jesus falava do seu próprio corpo. Jesus falava da sua própria vida. Mas aquelas pessoas entenderam aquilo que Jesus havia expressado como uma blasfêmia, pois Jesus derrubaria um templo que demorou aproximadamente 46 anos para ser construído, o qual seria lançado por terra em um só dia, e em 3 dias o próprio Jesus iria reedificar. Então aqueles homens estavam, meus irmãos, muito enraivados com Jesus. E então passam-se os dias, chega-se o período da Páscoa, Jesus se reúne com os seus discípulos, Jesus come a Páscoa, faz parte da ceia com os seus discípulos, até o momento em que Judas o trai. Jesus revela que ali haveria um traidor. Passa-se algum tempo, Jesus já sai daquele instante e se encontra no Getsêmani em oração profunda. E essa oração, meus irmãos, era tão intensa, que o texto vai nos dizer que Jesus orava e suava gotas de sangue. A medicina vai comprovar esse evento, vai comprovar esse fenômeno, né? E vai dizer que ocorre em pessoas que sofrem uma profunda emoção causada por um profundo medo. E deixa eu dizer a você, Jesus de fato estava com medo, porque Jesus era homem. E ele tinha plena consciência de que aquele evento que iria ocorrer, ele levaria sobre os seus ombros, levaria sobre as suas costas o pecado de todos nós. Lucas capítulo 22, verso 42, a oração de Jesus, ele dizia: Pai,
Se queres, afasta de mim este cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E aqueles homens, meus irmãos, chegaram naquele local. A profecia de Zacarias foi cumprida. Judas recebeu 30 moedas de prata, traiu Jesus, Jesus foi levado para ser julgado. Contaram mentiras a respeito de Jesus, bateram em sua face, cuspiram Jesus, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Em cumprimento à profecia de Isaías, rasgaram, em cumprimento à profecia do Salmo 22, rasgaram a sua túnica e lançaram sortes. Jesus então foi levado à cruz. E exatamente naquele momento, meus irmãos, de dor, naquele momento de sofrimento, naquele momento de abandono, entre dois bandidos, Jesus demonstra o seu amor e a sua misericórdia. Lucas capítulo 23, verso 39 ao verso 43, um dos criminosos, pendurado ao lado dele, zombava e dizia: então, você é o Cristo, salva a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso respondeu: você não teme a Deus? Nem mesmo ao ser condenado à morte, você não teme a Deus? Nós merecemos morrer, porque os nossos crimes são reais, mas este homem, ele não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Jesus então lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Meus irmãos, isso é prova de que não há nada que nós possamos fazer para adquirir a nossa salvação, a não ser nos arrepender das nossas falhas, nos arrepender dos nossos erros e reconhecer o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Existe uma música secular que diz que se você quiser falar com Deus, você tem que ficar de joelhos. Uma música de Gilberto Gil. Você tem que comer o pão que o diabo amassou. Você tem que se humilhar. Existe uma série de ações cerimoniais se você quiser se aproximar de Deus. Aquele homem não teve tempo e condições de tomar nenhuma dessas atitudes. Mas ele reconheceu a sua condição pecaminosa e disse: eu preciso de um Salvador. Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. É por esse amor, meus irmãos, que nós temos em Cristo o perdão pelos nossos pecados, e temos a certeza de sermos reconciliados com Deus. É por esse amor sacrificial que a graça de Deus, ou seja, que o favor imerecido de Deus foi derramado sobre nós. O apóstolo Paulo, ele disse que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por cada um de nós. No capítulo 23 de Lucas, no verso 46, então Jesus clamou em alta voz e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com essas palavras, ele deu o último suspiro. Eu gosto muito da expressão dita pelo apóstolo João, no Evangelho de João. Jesus expressa: tetelestai, está consumado. Pai, está consumado. É como se Jesus estivesse dizendo ao Pai: Senhor, a obra redentora que o Senhor promoveu
eu consegui concluir. A obra redentora que o Senhor arquitetou, nós chegamos ao fim, nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, está consumado. Os nossos pecados foram perdoados. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele foi eficaz, ele é eficaz. Mas nós precisamos reconhecer as nossas falhas, reconhecer a Cristo como Senhor e confiar tão somente nele. Jerusalém, meus irmãos, além de ser o local onde as profecias apontavam o sofrimento de Cristo, além de ser o local onde Cristo foi crucificado e morreu, Jerusalém também foi o local onde Jesus ressuscitou. Talvez alguém questione: pastor, pessoas morrem todos os dias. O que faria da morte de Jesus algo excepcional? Em primeiro lugar, meus irmãos, o que faria de Jesus, a morte de Jesus, algo excepcional? Nós já vimos aqui, tudo foi minimamente detalhado por Deus, por meio dos profetas. E isso 500, 600, 700 anos antes. Palavras que Jesus iria dizer na cruz do Calvário foram citados no livro de Salmos. Em segundo lugar, Jesus anunciou a sua ressurreição. Verso 32, parte B: mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Como já foi dito aqui, meus irmãos, uma das acusações que foram feitas ao Senhor Jesus é que Jesus havia blasfemado contra o templo, pois Jesus havia dito que derrubaria o templo, que durou 46 anos para ser construído, mas 3 dias depois Jesus o reedificaria. Entretanto, Jesus não falava do templo em si, mas falava do seu próprio corpo. Jesus não falava de estruturas daquela construção, mas Jesus falava da sua própria vida. Entretanto, Jesus expressava ali a sua própria ressurreição. Havia o selo de Roma sobre a pedra que fechava, que selava o sepulcro aonde o corpo de Jesus havia sido colocado. Soldados altamente armados faziam guarda para que o corpo de Jesus não fosse tomado pelos discípulos. Ou pelo menos era isso que os judeus expressaram a sua preocupação a Pilatos e pediram uma guarda pretoriana para cuidar daquele local. Mas isso não foi suficiente, meus irmãos, para que Cristo fosse mantido naquele local. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 1 ao verso 6, parte A, nos diz assim: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo de Jesus. Mas de repente houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e rolou a pedra que estava na entrada e sentou-se sobre ela. O seu rosto brilhava como um relâmpago, as suas roupas eram brancas como a neve. E quando os guardas viram aquele anjo, eles tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. E então o anjo falou com aquelas mulheres: não tenham medo. Eu sei a quem vocês procuram. Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele disse que aconteceria. Esse é o desfecho, meus irmãos, dessa história sublime
Ao escrever a primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse lá no capítulo 15, verso 14, e se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. A ressurreição de Cristo é a confirmação de tudo aquilo que havia sido profetizado. A ressurreição de Cristo é a confirmação de todas as profecias. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa salvação. É a garantia de que os nossos pecados foram perdoados. E de que nós vivemos hoje a oportunidade de vivermos uma reconciliação com o nosso Deus. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo a leitura aqui, ainda do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, do verso 44 ao verso 47, aonde momentos antes de Jesus ser elevado aos céus, ele traz algumas palavras para os seus discípulos. E o texto nos diz assim: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo aquilo que a lei de Moisés e os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. E então ele lhes abriu a mente para que eles entendessem as Escrituras, e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados seria proclamada com autoridade. Jerusalém, meus irmãos, foi o cenário de toda essa história. Jerusalém foi o cenário de todo esse sofrimento, de escárnio sofrido por Jesus. A sua morte e a sua ressurreição foi a providência de Deus para que os homens, para que eu, para que você, pudéssemos ser reconciliados com Deus, vivermos mais uma vez a oportunidade de estarmos próximos ao Pai, sermos religados. Nós devemos reconhecer esse doloroso sacrifício. Nós devemos nos arrepender das nossas falhas, entender que a nossa condição de Deus não é favorável, a nossa condição diante de Deus não é favorável, e depositarmos aos pés de Jesus toda a nossa confiança, toda a nossa fé. Eu quero orar por sua vida nessa noite, mas eu também quero que você ore ao Senhor nessa noite, que aí no seu lugar você possa conversar com Deus e dizer: Senhor, eu reconheço a minha condição de pecador. Senhor, eu entendo que sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, de que sozinho eu não venço o pecado que todos os dias bate à minha porta. Senhor, eu entendo que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi o pagamento pelos meus pecados, para que hoje eu pudesse ter a oportunidade de me relacionar mais uma vez com o Senhor. Essa é a oportunidade que você tem para conversar com Deus nessa noite. E não perca essa oportunidade. Soberano Deus, Pai eterno, Deus de infinita graça, Deus de excelsa bondade, nós somos infinitamente gratos ao Senhor. Ó Deus, pelo Senhor ter nos proporcionado esse momento tão especial, de estarmos aqui, Senhor, em Tua casa, de Te louvarmos, Senhor, e expressarmos a nossa gratidão por meio dos louvores, por meio da adoração. Mas também entendemos, Senhor,
que por meio da tua palavra o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. E que talvez, Senhor, se há alguém que ainda não compreendia esse plano de Deus, para que os nossos pecados fossem perdoados, o Senhor fez com que viéssemos a compreender nessa noite. Por meio dessa compreensão, Senhor, fortifica a nossa fé. Fortifica, Deus, a nossa crença de que Cristo de fato é o Filho de Deus. E de que tudo isso que Ele fez, Senhor, foi por amor. O evangelista João, escrevendo o seu evangelho no capítulo 3, no verso 16, falando ali sobre o diálogo que o Senhor Jesus teve com Nicodemos, ele disse que Deus havia amado o mundo de tal maneira que por sua vez Ele deu o seu Filho amado, Jesus, seu único Filho, para que todo aquele que cresce nesse Filho, nesse Jesus como seu Filho, que depositasse nele toda a sua fé, esse não perecesse, esse não sofresse, esse não passasse pela segunda morte, esse não presenciasse e vivenciasse a ira de Deus. Mas que esse tivesse a vida eterna. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, confirma, Pai, a Tua palavra em nossos corações. É o que nós pedimos ao Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, convença da necessidade que temos, Senhor, de um Salvador. E que esse Salvador é Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua paz, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ministério de Louvor.